porque senão o gabarito vocês têm. Meu objetivo aqui não é dar o gabarito a vocês. Pode ser. Boa, então vamos lá. Questão 46 do nosso simulado, a primeira questão. O governo Vargas tornou-se sinônimo de intervenção estatal. Embora essa política intervencionista tenha adquirido força no Estado Novo, pode ser percebida durante toda a chamada Era Vargas. Sobre a Era Vargas, é correto afirmar o quê? Essa eu vou direto ao ponto, porque já está marcada aqui, mas as outras não vão estar, não, marcadas não, viu? Bom, sobre a Era Vargas, é correto afirmar o quê? O Departamento de Imprensa e Propaganda, embora impusessem limitações. Ixi, aqui agora entalou. Espera aí. Embora impusessem limitações à imprensa, seguiu a orientação do Estado, sem propaganda do governo e sem influência sobre a opinião pública. Eu não preciso nem falar muito que está totalmente errado, né? Porque se teve uma coisa que Vargas fez, foi se vangloriar através da imprensa. Então, letra A está descartada. Letra B. O governo, na questão agrícola, extinguiu diversos institutos, entre eles o do açúcar e do álcool, o do pinho, o do mate, o do cacau, e centralizou as ações do Ministério da Agricultura. Sabemos que isso não é verdade, até porque, por mais que Vargas tenha tentado industrializar o Brasil ainda, e hoje ainda é um país muito agrário, tá certo? Então, letra B também não é. Letra C diz assim: os principais opositores do governo foram facilmente cooptados pela política governamental de conciliação de políticos de visões opostas, de Luiz Carlos Prestes e Plínio Salgado. Totalmente errado, porque Plínio Salgado e Luiz Carlos Prestes não se dão bem, de jeito nenhum, né? Letra D diz: o movimento sindical passou a ser titulado já no início do governo Vargas, com a lei da sindicalização, né? Em decorrência do sindicato, tornou-se um colaborador do Estado com o objetivo de intermediação e atenuação dos conflitos entre o capital e o trabalho. Foi até uma estratégia de Vargas para poder conciliar as duas formas, né? Para poder dar leis trabalhistas e também favorecer os empresários e favorecer o próprio governo, mantendo essa comunicação com o trabalhador. Letra E diz: o Brasil, com a implementação do Estado Novo, conseguiu a tão sonhada paz social e o governo Vargas implantou, pela via da conciliação política, um governo de coalização entre socialistas e integralistas, totalmente errado. A gente sabe que Vargas perseguiu o socialismo demais, né? Tanto que teve até a sugestão para vocês, o filme, né, de Olga, que Olga foi perseguida, foi mandada lá para a Alemanha para ser morta justamente por defender os ideais socialistas no Brasil. Beleza? Dúvidas nessa questão 46? Dúvidas, questionamentos nessa questão? Não. De boa, né? Então, ó, questão 47. Aí, para a questão 47, como ela não está mostrando a resposta aqui, aí eu vou pedir a participação de vocês agora. 47 diz assim: foi um período caracterizado por rápidas investidas. Os alemães invadiram a Bélgica, cuja resistência heróica, notadamente em Liège, possibilitaria a plena mobilização dos franceses e dos russos. Apesar dos esforços franceses, 78 divisões germânicas armadas com artilharia pesada chegaram às vizinhanças de Paris, graças à extrema habilidade do general Joffre. Os alemães foram obrigados a recuar até o vale do rio Marne, onde em setembro foi disputada a primeira batalha do Marne, com a participação de 2 milhões de homens. A primeira batalha de Marne, tratada no texto, deve se relacionar com o quê? Letra A. Letra A. A Blitzkrieg, né, que é uma estratégia de guerra alemã que combinava com o rápido avanço das tropas de infantaria, com o apoio aéreo e
de blindados. Letra B, a Guerra de Trincheiras, onde o cenário que dominou todo o curso da Primeira Guerra Mundial. Letra C, a Guerra de Movimento, adotada no início da Primeira Guerra Mundial pelos alemães, estratégia que fazia parte do chamado plano. Não vou falar esse nome, porque não sei, mas o nome do plano está aqui, tá, gente? Letra D, a primeira batalha em que se registrou o emprego do gás como arma, recurso utilizado pelos alemães. E letra E, o sucesso do plano escolhido pelos alemães para derrotar rapidamente a França, pois com a vitória da Batalha de Marne, os alemães conquistaram Paris. E aí, vocês acham que é que letra? E aí, pessoal? Que letra vocês acham que é? Eu quero que vocês me digam a letra correta e as que vocês ficaram em dúvida, porque não pode ser essa. E aí? Qual a letra correta e qual a que você teria dúvida? Hello? Se não souberem, tipo, se não souberem afirmar com certeza qual a questão, é só dizer as que você tem dúvida que seja. Tipo, eu acho que pode ser A e D, acho que pode ser B e E, pode ser C, D, pode ser A, E. Que aí a gente comenta. E aí? Que me dizem? Gente, dê um sinal de vida. Vocês estão me ouvindo? Estou sim, mas é porque eu não estou podendo falar agora. Mas eu estou escutando a aula todinha. Ah, sim. E quais são as que você acha que é? Tipo, se não tiver uma afirmativa correta, é só dizer assim, não, eu acho que é, tipo, sei lá. Hein, moçada? O que é que vocês acham? Quais alternativas? Bom, já que ninguém se manifestou, então eu vou direto para a alternativa correta, tá? Bom, para essa questão a gente tem a letra C apontada como correta, que ela diz assim, ó. A guerra de movimento, adotada no início da Primeira Guerra Mundial pelos alemães, como estratégia que fazia parte do chamado plano, esse plano aí. Por que essa questão está correta, né? A gente precisa entender como era que a Alemanha ela adotava como ela trazia, né? A questão do seu avanço territorial, né? E essa guerra de movimento é uma marca registrada da própria Alemanha, né? Que era uma guerra em avanço, em progresso, tá certo? Onde ela saía dominando tudo. Ok, pessoal? Como vocês não falaram, eu vou talvez julgar que não tinha dúvida, mas o ideal é que vocês falem, tá? Porque senão eu vou estar aqui só dando gabarito. E a intenção da aula não é essa. Certo? Então vamos para a questão 48. Questão 48 diz assim: ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao hábito e aos hábitos dignos de louvor, chamados virtude. Esse é um texto de Aristóteles, e aí ele diz: em Aristóteles, o conceito de virtude ética expressa. Aqui eu ressuscitei Aristóteles, né, que a gente viu lá no início do ano, vocês viram comigo.
Eu ressuscitei ele, né, para esse simulado agora, porque como a gente já viu grande parte do conteúdo de humanas, já dá para a gente ir trazendo todos os conteúdos misturados. E aí, o que é que vocês acham dessa questão? Qual a alternativa que a gente marcaria como correta? Letra A, excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Letra B, concretização utilitária de ações que revelam a manifestação de propósitos privados. Letra C, concordância das ações humanas aos preceitos emanados da divindade. Letra D, realização das ações que permitem a configuração da paz interior. Ou letra E, manifestações de ações estéticas coroadas do adorno e beleza. O que é que vocês acham? Eu marquei A, professor, nessa. Marcou A, muito bem. Ficou em dúvida em alguma? Não, não. Paloma, você marcaria qual nessa? Eu não estou muito lembrado do assunto, mas eu acho que eu ia na A mesmo também. Eu acho. Certo. Vanessa. Marcaria qual, Vanessa? Acho que Vanessa está off. Enfim, então vamos lá. Bom, resposta certa é a letra A. E aí a gente precisa lembrar do conceito de virtude ética, né, de Aristóteles, que é um dos tópicos, né, de Aristóteles. Aristóteles a gente trata sobre ética, sobre ciência, sobre religião, sobre tudo, né? E aí, a letra A diz que, sobre o conceito de virtude de Aristóteles, né? Aí ele diz, excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Porque Aristóteles, ele vai sempre retratar essa questão de você trazer, né, um pouco desse, de praticar atividades para o bem, né? De você, tudo que a gente faz em prol de um bem comum, né? E não para o nosso próprio bem. Essa é uma das virtudes, né, da ética aristotélica. Em se tratando de ética, Aristóteles ele sempre tende a falar um pouco e a escrever, né, no caso dos escritos que ele nos deixou, falar um pouco sobre esse bem comum que a gente pode promover. E aí, pelo texto, porque ele fala que, ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao apto e aos aptos dignos de louvor, chamado de virtude. Né? Então, ele traz essa questão que ele fala do sábio e também fala do homem calmo ou temperante, né? Então, a resposta certa seria a letra A, né? Sem mais dúvidas nas demais. Tipo, por que não pode ser letra C? Por que não pode ser letra D? Por que não pode ser letra E? Não, professor, tá tranquilo. Acho que a maioria dos filósofos, né, que a gente vê, eles trabalham mais na questão do bem comum, né? O bem social, ordem, tudo mais. Então, acho que essa não tem muito segredo, não. Isso. Sempre é assim. Até porque assim, o Enem ele tende a cobrar coisas voltadas para isso. Tipo, é uma tendência do Enem. E aí, uma dica que eu dei num vídeo que vai ser postado recentemente, eu ainda não enviei, mas é que, quando vocês pegarem uma questão de filosofia, olhem sempre o autor, primeiro, antes de ler o texto. Porque quando você lê, você sabe qual é o autor daquele texto, você já vai meio que direcionado para a resposta. Que você já entende, você já conhece o que é que aquele autor pensa, né? Porque, tipo, às vezes tem alguma questão de Maquiavel, né? Só que quando eu vejo que é Maquiavel, a gente já sabe, basicamente, como é que vai ser a pergunta. Porque quando eu vou ler o texto, eu não entendo nada, praticamente, do que ele fala. É uma enrolação danada. Mas o que a Exato, gente sabe dele já dá para muita coisa, já. exato. Você conhecendo o conteúdo, já dá para você responder. Maquiavel, pronto. Para mim, os piores de interpretação de Kant. E os de Kant, porque os de Kant são muito confusos, mas se você conhecer o que é que Kant pensa sobre aquela questão da minoridade, maioridade, você consegue desenrolar a questão sem precisar do texto. Beleza? Então,
Questão 49. Questão 49 diz assim: no sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros das elites políticas em partidos e instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas altamente limitado, mas frequentemente retratado como uma intrusão indesejada no funcionamento tranquilo do processo, no processo público de tomada de decisão. O modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe o quê? Qual alternativa vocês marcariam? Professor, checando meu gabarito, eu marquei a E nessa do Certo. simulado. Marcou a letra E, né? E ficou em dúvida em alguma? Não. Certo. E você, Paloma, marcaria qual? Professor, eu ainda estou processando a pergunta. Eu acho que minha mente está começando a falhar um pouquinho. Ah, certo. De acordo com esse texto aqui, ele quer saber qual modelo de sistema democrático o texto está propondo. Janderlan, que entrou agora, já está podendo falar. Bom, então, já que vocês não falam, eu vou marcar aqui o que responde à alternativa. Ó. Ah, não deu certo. Tudo bem. Talvez eu tenha estragado. Mas vai dar para marcar agora, ó. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas altamente limitado, mas frequentemente retratado como uma intrusão indesejada. Se é uma intrusão indesejada, a gente volta aqui, ó, para a letrinha E, deliberação dos líderes políticos com restrição da participação das massas. Por quê? Porque a participação das massas é uma intrusão indesejada, que ele fala aqui, no texto, no próprio texto, certo? Indesejada no funcionamento tranquilo do processo. Ou seja, você deixar o povo participar acaba tirando a tranquilidade do processo, segundo o texto, certo? Então, a resposta é correta, letra E. Vamos para a questão 50. Questão 50, certo? Diz assim, ó. Desde 2000, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem registrado certos bens imateriais como patrimônio cultural do país. Entre as manifestações que já ganharam esse status, está o ofício das baianas do acarajé. Eu acho que vocês já fizeram essa questão. Enfatize-se o ofício das baianas, não a receita do acarajé. Quando uma baiana prepara o acarajé, há uma série de códigos. Acabei apertando aqui, né? Ouvida. Há uma série de códigos. Cadê? Agora eu me perdi. Enfatize o ofício das baianas na receita do acarajé. Quando uma baiana prepara o acarajé, há uma série de códigos imperceptíveis para quem olha de fora. A cor da roupa, a amarra dos panos e os adereços mudam de acordo com o santo e com a hierarquia dela no candomblé. O IFAM, né, conta que, registrando o ofício, esse e outros mundos ligados ao preparo do acarajé podem ser descortinados. Aí tem a referência. De acordo com o autor, o IFAM evidencia a necessidade de protegerem certas manifestações históricas para que continuem existindo, destacando-se, nesse caso, a letra A, mistura das tradições africanas, indígenas e portuguesas no preparo dos alimentos por parte das cozinheiras baianas. Não, né, gente? Ele não está tratando disso, até porque ele está falando que é do patrimônio cultural brasileiro, tá? Aqui ele fala, na letra B, relação com o sagrado
no ato de preparar o alimento, sobressaindo-se o uso de uns símbolos e insígnias pelas cozinheiras. Essa daqui tá mais ou menos correta, tá com cara de certa, né? Porque ele fala, lembra que ele fala dos santos? Ele diz assim, não, ó, aqui os santos, a hierarquia do santo, dependendo da vestimenta e tal. Letra C diz assim, a utilização de certos ingredientes que se mostram cada vez mais raros de se encontrar. Não, ele não fala disso no texto hora nenhuma. Letra D, necessidade de preservação dos locais tradicionais de preparo do acarajé, ameaçados com as transformações urbanas do país. Ele não fala disso em momento nenhum no texto. E a importância de se treinar as cozinheiras baianas, a fim de resgatar o modo tradicional de preparo do acarajé, que remonta à escravidão. Essa é aquela absurda que vai jogar o seu TRI lá para baixo. Qual que seria o distrator? O distrator aqui é a letra A, certo? Que é aquela que você, ou letra A ou letra C, ou letra D, que é aquela que você poderia marcar em detrimento da correta, né? E aí a resposta certa seria justamente a letra B de bola. Questão 51. A administração de João Goulart, a administração de João Goulart terminou de uma forma traumática para o país, que vivia momentos de intensas lutas político-ideológicas. A gente sabe que João Goulart ele foi o ponto-chave, né, ali para a ditadura militar, até porque, dentro de um conceito, João Goulart era socialista, né? João Goulart estava na China quando João Goulart veio para o Brasil. Um marco do final do governo de Goulart se deu após ele ter assumido publicamente, no comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil do Rio de Janeiro, o compromisso de implementar reformas de base. E o que são reformas de base? São aquelas reformas que acontecem em prol da sociedade, que são as reformas características do socialismo. Reforma agrária, entre outros. E aí ele fala quais são essas reformas e ele quer saber a errada, né? Então, ele quer saber, dentro das 5 alternativas, 4 foram reformas que ele fez e uma foi uma reforma que ele não fez. E aí a gente precisa identificar qual foi. A letra A diz assim, a reforma partidária e eleitoral como forma de democratizar e disciplinar a vida dos partidos políticos. Letra B, reforma da empresa com participação progressiva nos lucros e nas decisões de todos os membros das empresas. Letra C, reforma energética com aproveitamento da cana-de-açúcar e de seus derivados através do programa conhecido Proálcool. Reforma educacional visando a ampliação e democratização do ensino ou reforma agrária facilitando o acesso à posse de terra à maioria das pessoas? O que é que vocês me dizem? Professor, essa daí eu confesso que eu só sabia sobre a reforma agrária, que ele colocou em pauta lá na Assembleia. Mas eu fui meio que na lógica, porque, tipo, pelo que eu já estudei dele, não falava muito sobre reforma energética. Talvez os outros que antecedessem ele falavam alguma coisa sobre hidrelétrica e essas coisas. Mas ele eu não lembrava, então eu marquei essa. Muito bem. Você não precisava conhecer as outras reformas. Assim, tipo, você não precisava, para responder essa questão, você não precisava conhecer as outras reformas. Você só precisava ter uma noção de uma coisinha que está aqui, ó. Programa conhecido como Proálcool. O Proálcool, ele é de que época? Quem vai saber me dizer? Sei não, viu? E aí, o Proálcool aconteceu... Qual é o ano do Proálcool? O Proálcool... Bom, o Proálcool, ele sabe de que ano? 1900
1975. 1975, nós estamos falando de que período da história do Brasil? Ditadura. Exatamente. Se você avaliar, assim, tipo, ditadura perto da transição já, né? Uhum. Então, não aconteceu na época de João Goulart. Isso foi uma estratégia do governo, principalmente porque existiu o pró-álcool. O pró-álcool acontece porque o mundo está na crise do petróleo. E aí o Brasil aproveita a cana-de-açúcar para produzir a sua própria energia para não estar precisando comprar o álcool que estava, o petróleo que estava muito caro. Essa questão da crise do petróleo que a gente vai ver que tem essa participação, vocês vão ver comigo também na aula sobre conflitos do Oriente Médio. Que a gente vai falar um pouco sobre cada crise, cada guerra lá do Oriente Médio, a gente vai falar um pouco também sobre a crise do petróleo, certo? Mas é fundamental entender esse ponto, de que o pró-álcool, ele acontece justamente meio que para substituir o petróleo que não estava podendo ser comprado na época. Tá ok? Então, ele não é de agora de João Goulart. Até porque João Goulart é bem mais atrás, é antes ditadura. Tá ok, moçada? Decidi mais aqui. Não. Tudo certo. Questão 52 sobre o Tratado de Versalhes. Aí, olha só, como é massa você conhecer o conteúdo para que você não precise ler o texto. Essa questão a gente não vai ler o texto. Não vamos ler o texto. Tratado de Versalhes. Me digam aí agora o que foi o Tratado de Versalhes. Sem ler o texto. Me digam o que foi o Tratado de Versalhes. Foi no fim da Primeira Guerra que a França e outros países lá puniram a Alemanha por toda a culpa que teve na guerra e acabaram que deram mais punições, como se a Alemanha fosse o único culpado, que acabou criando um revanchismo na Alemanha para a Segunda Guerra. É isso. Exatamente. Então, ó, não li o texto. Não li o texto, mas eu vi que fala de Tratado de Versalhes. Eu sei o que é o Tratado de Versalhes. Então, se liga. Encerrou a Segunda Guerra Mundial, cancela a alternativa. Né? Porque eu sei que o Tratado de Versalhes era a primeira. Extinguiu a Liga das Nações e propôs a ONU? Também não. A ONU é Segunda Guerra Mundial e eu estou falando de primeira. Estimulou uma competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Jamais ela finaliza a Primeira Guerra Mundial e ela não tem nada a ver com competição econômica. Letra B. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no final da Segunda Guerra? Não é Segunda Guerra. E aí, ó, letra E. Impôs duras sanções à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo. Eu sei do que se trata, por saber do que se trata, eu vou sem medo de errar. Talvez se você ler o texto, você pode até se enganar. Você pode até, sei lá, botar uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Sem ler o texto, a gente chega na alternativa. Gabarito letra E de cara. Tratado de Versalhes foi o tratado imposto, culpado tudo nas costas da Alemanha. Arrancaram o dinheiro da Alemanha, de onde a Alemanha não tinha, a Alemanha afundou na crise, fome, destruição, a Alemanha quase não se recupera. Isso causou o sentimento de revanchismo no partido nazista, né, que começou com Hitler. Hitler passou para chanceler, mandou matar umas pessoas aqui, umas pessoas acolá, assume e meio que usa a sua nacionalidade, né, o seu patriotismo pela Alemanha para justificar a guerra. Então, gabarito letra E, marque e segue. Viu do que se trata? Vai, segue em frente. Certo? Questão 53. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Como a verdade dos sistemas de pensamento. Cada pessoa possui uma inviolabilidade.
fundada na justiça, que nem mesmo o bem-estar da sociedade, como todo mundo pode ignorar. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se justifique por um bem maior. Aí, olha só. Se liga nesse final do texto. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por todos. Aí ele diz o filósofo, né, e traz. O filósofo afirma que a ideia de justiça atua como um importante fundamento da organização social e aponta o seu elemento de ação e funcionamento, o quê? Qual é o ponto de funcionamento para essa justiça? É o poder? É o Estado? É o governo? É o indivíduo ou o magistrado? Eu marquei Estado, professor, mas eu fiquei em dúvida entre poder também. Ficou em dúvida entre Estado e poder e marcou? Marquei Estado. Tá. Quem mais? Eu vou destacar para vocês o que responde essa pergunta. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por todos. Em outras palavras, por essa razão, a justiça nega que a perda da liberdade individual, que a perda da liberdade de um ser se justifique para um bem maior de todos. Então, ela não coloca a ideia de justiça no bem social de todos, ela não coloca o ideal de justiça no Estado e ela não traz a questão da relação de poder. Na verdade, o ideal de justiça trabalhado no texto está percorrendo o indivíduo, É verdade. porque ele fala, a justiça nega que, ou seja, não é justificável que um indivíduo perca sua liberdade para um bem maior. Ou seja, a justiça ela está analisando de um ponto de vista individual, do ponto de vista do indivíduo. E por isso que o gabarito certo nessa questão seria a letra D, né, que traria o indivíduo. Ela não fala da questão do magistrado, né? A questão do Estado é muito interessante, mas ela estaria falando do Estado, se fosse o contrário. Se ela dissesse assim, a justiça afirma que a perda de liberdade de alguns é justificada para um bem maior. Só que ele não diz isso. Ele diz que não se justifica a perda de liberdade de um para um bem maior. Por isso que a resposta correta seria a letra D de dado, a parte do indivíduo. Se ela estivesse falando o contrário, aí sim seria o Estado, porque aí era o bem, a liberdade de um, não a liberdade de um, a ausência de liberdade de um justifica-se para um bem maior da sociedade. Entendeu direitinho? Entendeu, Conceição, o porquê da letra D? Entendi sim, professor. Faz sentido mesmo. Ficou show. É porque, às vezes, o Enem ele bota essas pegadinhas justamente que é para os chamados distratores, né? É verdade. Ó, aqui tem uma tirinha de Haroldo e Calvin. Desci demais. Diz assim, Calvin e Haroldo. 3.000 reais por um copo? Isso mesmo, quer um? Como você justifica cobrar 3.000 reais? Oferta e procura. Você já vai criando uma noção do que ele está dizendo. Onde está a procura? Não vejo nenhuma procura. Ele diz aí, ó, há muita procura. E aí ele pergunta, é? E o outro responde, claro, como único acionista desta firma, eu procuro
um lucro monstruoso para o meu investimento. E como presidente e diretor executivo desta empresa, procuro um salário exorbitante. E aí ele diz: você está maluco, vou para casa buscar outra bebida. Aí ele responde: claro, deixe-me sem emprego. São pessoas como você que arruinam a economia. Aí, limonada R$ 3.000 e tal, aí preciso ser subsidiado, né? Eu admito a vocês que quando eu fui ler essa tirinha a primeira vez, eu lembrei do povo. Como assim? Isolamento social? E aí, gente? E aí, depois de ler a pergunta, depois de ler a tirinha, você já tem uma noção, né? Você já tem uma noção do que é que vai se tratar. A história em quadrinhos apresenta a característica fundamental do modo de produção capitalista na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. Que é o quê? O que é que está trazendo nessa tirinha? Letra A: liberdade de comércio, ações afirmativas para o grupo social menos favorecido. Letra B: sociedade de classe, sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada, economia de mercado, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos, trabalho assalariado, campanhas de estímulo à responsabilidade social e liberalismo econômico, a não interferência do Estado do mercado. O que é que vocês acham dessa questão? Qual que a gente marca como correta? Essa eu fiquei muito confusa, mas eu marquei a letra C. Acho que pra mim era mais certa, assim, as duas partes. Você ficou em dúvida entre C e E, não foi? Uhum. Eu vou dar um exemplo que vocês vão se ligar. 2018, houve uma crise no Brasil, né? Que foi a paralisação dos caminhoneiros. Quando os caminhoneiros começaram a parar, começou a faltar alimentos e começou a faltar gasolina. Quando começou a faltar gasolina, as pessoas começaram a fazer fila para abastecer o carro, as motos. E quando foram fazer essas filas, não sei se vocês com certeza viram, mas, por exemplo, teve em Recife gente, donos de postos, que colocou a gasolina a R$ 12 o litro, um preço super exorbitante. Outro exemplo mais recente, a demanda por álcool em gel e máscaras aumentou bastante, né, com a pandemia da Covid-19. E o que foi que aconteceu? O preço do álcool em gel começou a subir bastante. Isso significa liberdade pela busca e demanda. Letra C diz que economia de mercado, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. Aí você diz, beleza, tá correto. Só que aí você vem para a letra E. Liberalismo econômico, a não interferência do Estado na dinâmica do mercado. Ele não retrata isso, porque no final, o que é que ele diz? Preciso ser subsidiado. E aí, ele perde a característica do liberalismo econômico. E onde é que entra essa característica com os dois exemplos que eu dei? Sempre que há preços exorbitantes, como houve no da gasolina e como houve no do álcool em gel, o que é que o Estado faz? Entra com o PROCON e o PROCON vai multar aquele estabelecimento por cobrar preços abusivos. Então, a não interferência do Estado na dinâmica do mercado está incorreto. Por quê? Porque você tem a interferência do Estado. Como ele pediu aqui o subsidiado, a gente teve o PROCON, o Ministério Público, que não interfere diretamente na economia, mas que não permite. A gente tem o Código do Consumidor,
que não permite, né, que sejam cobrados preços abusivos, no caso, R$ 3.000 por uma limonada. Então, por isso que aí a resposta seria letra C e não letra E. Tudo bem? Dúvidas? Não, tranquilo. Ok, questão 55. Questão 55 diz assim: sem ler o texto, Primavera dos Povos. O que é que foi a Primavera dos Povos? Me relembrem aí, que eu tô meio esquecido. Só essa aula eu perdi. Mas, pelo que eu vi, foi algumas revoltas na Europa, que também intensificaram, eu acho que foi o imperialismo, que respingou na Primeira Guerra Mundial. E tem a questão também desses estados nacionais da Europa, eles estarem meio que voltando às monarquias absolutistas. E a população não estava se agradando muito por causa disso. Tipo, na França também, que já estava voltando. Então, eu acho que é só isso que eu me lembro. Perfeito. Vocês têm que lembrar que, se liguem, ó, esse conteúdo já foi dado, viu? Então, se não lembrou, tem que revisar. 1848, Primavera dos Povos. O que é que vai acontecer lá? Toda vez que uma revolução chamar primavera, vocês viram comigo hoje a Primavera de Praga, lá no maio de 68, que foi justamente várias revoluções ao mesmo tempo. Primavera dos Povos foram várias revoluções que aconteceram na Europa, justamente contra o absolutismo. Então, o que foi a Primavera dos Povos? A Primavera dos Povos, o povo não queria mais absolutismo. Depois do final da Revolução Francesa, a Áustria tentou, né? A Áustria, a Prússia tentaram restabelecer a monarquia. Na França, as pessoas já não aceitaram mais. E muitas outras potências foram sofrendo essa intervenção. Na Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra não sofreu, porque a Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista constitucional. Não era mais uma monarquia absolutista. E a Primavera dos Povos, ela lutou contra a monarquia absolutista. Certo? Então, sabendo disso, vamos para as alternativas. Letra A. As revoluções de 1848 foram em defesa do retorno de regimes monárquicos. Falso. Não terminei de ler o resto. Era contrário. Letra B. Este conjunto de revoluções tinha caráter liberal e nacionalista. Foi iniciado com demandas por governos constitucionais. E ao longo do processo, trabalhadores camponeses se manifestaram contra o excesso da exploração capitalista. Olha só como a letra B está linda. Se ligue só como a letra B está linda. Aí a gente bota um pontinho lá do lado e deixa aí. A letra A a gente já sabe que não é. Letra C. Deu prosseguimento às reformas religiosas. Letra D. A Primavera dos Povos está relacionada com a publicação do Manifesto Comunista em fevereiro? Não. Não. Aqui a gente está lutando contra o absolutismo, certo? Ela teve um pouco de caráter socialista, lutando contra os abusos do capitalismo, mas o foco dela não era combater capitalismo. O foco dela era combater a monarquia absolutista. Letra E. Essas revoluções estavam associadas à demanda da burguesia por mais integração comercial e pelo fim das políticas mercantilistas intervencionistas, ainda em vigor nos países europeus, dominada pela velha classe política aristocrática. Em tese, até pode ser verdade essa letra E, porém, o detalhe é justamente esse aqui, ó, é que ele traz isso aqui, ó. Pelo fim das políticas mercantilistas intervencionistas, né? Integração comercial. Não era bem isso. Até porque a burguesia meio que estava ganhando já o apoio das monarquias. É tanto que a burguesia ela estava até um pouco meio que financiando algumas. E a monarquia estava aceitando esse financiamento da burguesia justamente para que eles não se revoltassem, né?
É tanto que a gente tem a burguesia inglesa, a burguesia holandesa, que foi muito importante nessa época. E a gente tem que entender que a Primavera dos Povos, o foco era lutar contra a monarquia absolutista. Por isso que a questão correta é a letra B de bola. Certo? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. De boa, né? Questão 56. Questão 56. Aqui a gente não tem referência de quem é, mas a gente tem referência do ano. 1932. A partir do texto, tendo como referenciais o contexto histórico, Movimento Paulista de 1932. Foi o que aconteceu em 1932 no Brasil. Tava Vargas, né? E o pessoal de São Paulo estava querendo que tivesse uma nova eleição, porque Vargas estava ilegal no poder. Revolução constitucionalista, né, lá de São Paulo, o povo querendo que Isso. Vargas votasse uma nova Constituição. Então você já sabe o contexto, nem precisa ir para o texto. Vamos para as alternativas. Letra A. O jornal revela um posicionamento radical. Aí aqui, talvez a gente precise ir no texto, porque ele quer saber o que é que o jornal está dizendo, né? Mas, conhecendo o contexto histórico, a gente já tem uma noção. Como é o estado de São Paulo, a gente já pode ter também uma noção que talvez ele seja contra Vargas. Né? E aí ele diz, por um lado, é a ameaça do prolongamento indefinido da ditadura, e acima do predomínio no Código Fundamental dos países, a ideia não só visceralmente incompatíveis com as tradições democráticas, consciência e cultura da nação, senão também atentórias à segurança, direitos e ao progresso econômico de São Paulo. Por outro lado, são as dores dessa soberba unidade da federação, usurpada na faculdade inaoferível de se governar, talada na opulência de suas riquezas, destroçada a organização de seus serviços públicos. São Paulo, martirizado, nunca poderia perdoar aos seus filhos manterem-se desunidos diante de tantos perigos. O que é que ele está dizendo? Ele traz dois pontos. O primeiro ponto que ele traz é que é como se não pudesse mais viver com uma ameaça social, com uma ameaça de ditadura, porque essa ameaça de ditadura é uma afronta aos direitos, né? E o segundo ponto que ele destaca é que São Paulo perdeu o que era de domínio dele. E essa perda do que era de domínio dele é o que vai deixar São Paulo puto para fazer a revolução. É perder o poder. Quem está no poder não quer perder poder. Quem está no poder quer mais poder. E aí São Paulo se emputeceu por causa disso. Então é isso que o jornal traz. O jornal defende São Paulo, como era razoável de se fazer. Então, ó, letra A. O jornal revela um posicionamento radical contra o extremo nacionalismo do movimento paulista, que pretendia depor o primeiro governo constitucional. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele não está defendendo. Ele está dizendo, ele está justificando porque o povo de São Paulo está com raiva, né? Letra B diz, o discurso presente no texto do jornal traduz uma parte do sentimento de alguns defensores do movimento paulista que questionavam a legitimidade do poder vigente no país. Perfeita. Perfeita, está exatamente trazendo aquilo que o texto diz. Está dizendo que está trazendo o ponto de vista de alguns cidadãos paulistas que não concordavam, que não achavam legal o governo de Vargas, que achavam inconstitucional. E aí, por isso, a revolta. Letra C. A grande imprensa demonstra sem postura equidistante no tocante à questão da história? Não. Não. Equidistante, não. Não. Então, letra C e letra A estão totalmente descartadas. Letra D diz, o jornal concorda plenamente com o movimento paulista, já que procura fortalecer o getulismo. Muito pelo contrário. O movimento da Revolução Constitucional
ele pretendia enfraquecer o getulismo e não fortalecer. Ele queria a volta da oligarquia, porque São Paulo ia ter poder. Então, letra D também não. As ideias contidas no texto mostram um grau de união e a convergência de interesse de todos os participantes do movimento paulista pela consolidação da União Nacional. Não. Eles não queriam uma consolidação da União Nacional. Eles não queriam, porque São Paulo queria continuar no poder. A ideia de São Paulo era que Vargas saísse para que a oligarquia voltasse, São Paulo voltasse a dominar tudo. Certo? Então, por isso que a resposta certa daqui seria a letra B de bola. Alguma dúvida? Não, professor, tá bem claro essa. Boa, né? Não. Tá de boa isso. Fechou. Questão 57. Vamos lá, né, gente? Estamos chegando no final já. Questão 57. Preciso ler o texto? Será que preciso? Em relação à doutrina social marxista. Vai falar de Karl Marx. Se vai falar de Karl Marx, o que é que a gente tem que linkar? Socialismo, crítica ao capitalismo, ditadura do proletariado, chegar ao poder a partir da revolução. Vocês viram o socialismo comigo também na aula, acho que é aula retrasada. Então vamos lá, não preciso ler o texto. Letra A. A alta burguesia é considerada revolucionária? Não! A alta burguesia não quer revolução. A alta burguesia não quer revolução porque revolução significa socialismo. E a burguesia não quer socialismo. Então, de cara, a gente não pode marcar a letra A, porque a letra A é aquela que vai mais baixar o nosso TRI. Porque ela vai em contradição ao que diz Marx. Letra B. A classe média, integrante da burguesia, da camada da burguesia, foi identificada com os ideais do nacional-socialismo, por defender a socialização dos meios de produção. Olha, eu confesso a vocês que se fosse para ficar em dúvida, essa seria uma boa questão. Só que aí o que é que a gente tem que entender? Que a classe média ela não está integrando a burguesia em si. A classe média está integrando os trabalhadores e não em si a burguesia. Por isso que a letra B estaria errada. Mas eu confesso que seria uma boa questão. Tipo, que seria aquele famoso distrator. Certo? Porque o detalhe é esse. A classe média ela não é integrante da camada burguesa. Letra C. A pequena burguesia ou a camada Luperman é revolucionária. Não, gente. A burguesia dificilmente ela vai ser revolucionária. E aí ele ainda diz assim, identificando a alta burguesia como sua inimiga natural a ser destruída pela revolução. Jamais. A letra D diz assim, a pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária. Se ligue, antirrevolucionária. Pois, embora esteja mais próxima das condições materiais do proletariado, ele apoia a alta burguesia. Por quê? Quem é burguês vai defender quem é burguês. Quem é proletariado vai defender quem é proletariado. É simples. Quem é burguês, quem é burguesia, seja ela de classe alta, classe média, só do fato de ser burguesia, por exemplo, um microempresário, ele vai defender a empresa dele e ele vai defender também as grandes empresas. E por que ele vai fazer isso? Porque ele é um empresário. Vou dar um exemplo. Um médico, ele vai defender a classe médica. Por mais que ele não seja um médico o mais top dos médicos, mas ele vai defender a classe médica. Ele é um médico. Um professor vai defender a camada, vai defender os professores.
porque ele é professor, certo? Então, por isso que a letra D está correta. E a letra E diz assim: o proletariado e a classe média formam as classes revolucionárias. Não. Porque a gente tem que lembrar que a classe média não gosta de revolução. Quem gosta de revolução é o proletariado. Se a gente buscar na visão de Marx. Beleza? Então, por isso que a resposta correta é a letra D de dado. Dúvidas nessa questão? Alguma coisa que não ficou claro? Nada, professor, tudo certo. Muito bem. Então, vamos embora. 58. Introdução da organização científica taylorista do trabalho e a fusão com o Fordismo. Ou seja, você já vai mentalizando aí. Revolução Industrial, Taylorismo, Fordismo, produção em massa, Taylorismo era o quê? Produção sob demanda. O que é que o Taylorismo pensa? O que é que o Fordismo pensa? Né? Você já vai ter que vai linkando isso aí. Sua fusão com o Fordismo acabaram por representar a forma mais avançada da época sobre o capitalismo e o processo de trabalho. Né? Então, o objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance de eficiência máxima no processo produtivo industrial, que, para tanto, qual é a real função, qual é o objetivo, qual é a característica do Taylorismo Fordismo, né? Qual é? Me digam aí. Qual é a grande caracterização deles? O Taylorismo é a racionalização, né? Ter uma divisão máxima do trabalho e pegar o empregado que está mais apto para desenvolver aquela atividade. E o Fordismo vai ser a produção em massa, que algumas pessoas dizem que o Fordismo é a prática do Taylorismo. Mas o Fordismo adiciona que tem que produzir em massa para poder baixar preço, para o pessoal comprar, e também não é uma produção muito diversificada, como o Toyotismo. Perfect. Exatamente isso. A gente tem que saber que Taylorismo e Fordismo eles não se excluem, né? E aí a gente vai direto para as alternativas. Alternativa A diz assim: adota estruturas de produção horizontalizada, privilegiando as terceirizações. Letra B. Requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para a oscilação da demanda. Quem defende essa questão de trabalhadores qualificados, da qualificação da produção, já é mais o toyotismo. Né? A gente sabe que o Fordismo está preocupado com a produção de quantidade, não necessariamente de qualidade. Letra C. Procede a produção em pequena escala? Descarta. Pequena escala a gente descarta, porque é a produção em grande escala, produção em massa. Letra D. Outorga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho para que eles definam o ritmo de execução de suas tarefas. Nunca na vida. Nunca. O Taylorismo e o Fordismo nunca vai dizer que a pessoa que tem que fazer seus horários de trabalho. Isso também é mais uma visão ali do volvismo e do toyotismo. E aí, como o Janderlan bem falou, resposta letra E. Decompõe a produção de tarefas fragmentadas e repetitivas, inclusive, com certeza, vocês ouviram falar já, complementares na construção do produto. Se não ouviram, vou dar essa dica, que é justamente para vocês assistirem Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos. E no Tempos Modernos de Charlie Chaplin, ele trabalha numa máquina, e aí ele fica até fazendo aqueles movimentos repetitivos, até depois quando sai da fábrica, ele continua fazendo os movimentos. E aí ele não para, porque os movimentos repetitivos causavam essa exaustão, certo? Então, por isso que a resposta correta seria a letra E. Alguma dúvida nessa questão ou a gente pode passar? Pode seguir, professor. Vamos lá para a questão 59. Olha só, uma daquelas questões que eu adoro fazer.
Porque joga o texto fora. Rasga o texto, homem. Maquiavel. Maquiavel fez o quê? Escreveu o Príncipe. Maquiavel defendia o quê a respeito do governo? Que um príncipe ele deveria fazer o possível para se manter no poder, que os fins justificavam os meios, ou seja, qualquer coisa que ele fizesse justificava as ações para ele ficar no poder e achava melhor ser temido do que ser amado, uma coisa assim. Exato. Pronto. Você sabendo isso de Maquiavel, que os fins justificam os meios e que o Estado é soberano, você responde qualquer pergunta de Maquiavel. Vamos lá para a letra A. Não precisei ler o texto. Vamos lá para a letra A. Transferências. Olha, aí a pergunta é: em O Príncipe, Maquiavel apresenta conselhos para a manutenção do poder político, como o que foi apresentado nesse texto. Que tem como objetivo de quê? Letra A. Transferência dos inimigos da metrópole para a colônia. Eu confesso que eu não vejo, que eu não, assim, seria o tipo de alternativa que a gente iria buscar alguma coisa no texto, mas a gente vai analisar primeiro as outras, para ver se tem necessidade de ir para o texto. Letra B. Substituição de leis, costumes e impostos da região dominada. Será que Maquiavel dizia que você tinha que fazer tudo isso? Né? É uma ideia de Maquiavel? A gente está procurando uma ideia de Maquiavel. Letra C. Implantação de um exército armado constituído pela população subjugada. Letra D. Expansão do principado com migração populacional para o território conquistado. E letra E. Distribuição de terras para a parcela do povo dominado. Aí aqui, infelizmente, né, aqui a gente vai precisar retomar o texto porque ele fala de algo exótico sobre Maquiavel. Né? Aqui não está tratando da pergunta. E esse é o bom. Porque essa questão, ela se torna fácil por quê? Porque você acerta ou ela pelo contexto, porque se viesse perguntando alguma coisa de Maquiavel, você ia saber sem precisar ler o texto. Como ela se torna fácil? Porque basta você ler o texto para você acertar. Porque a resposta está no texto. Então, ó, o texto diz: outro remédio eficiente a organizar as colônias em alguns lugares, as quais virão a ser como grilhões impostos à província, porque isto é necessário que se faça, ou deve-se ter muita força de armas, né? Não há muito que se gastar com as colônias, e sem despesa excessiva, podem ser organizadas e mantidas. Os únicos que terão prejuízos com elas serão os de quem se tomam os campos e as moradias, para se dar aos novos habitantes. Entretanto, os prejudicados serão a minoria da população do Estado, e dispersos e reduzidos à penúria. Nenhum danotrarão ao príncipe. E os que não forem prejudicados terão por isso que se arquitetarem, temerosos de que o mesmo lhes suceda. E aí ele está falando justamente sobre você, enquanto príncipe, quando você dominar uma colônia, o que é que você tem que fazer com ela? Né? O que é que você precisa fazer com essa colônia? Transferir os inimigos da metrópole para a colônia, você jamais pode fazer isso, porque é aquela coisa. Eu já quero meus amigos, amigos perto, inimigos mais perto ainda. Se eu transfiro inimigos meus para um lugar onde eu não possa vigiar, vai ser mais fácil deles fazer coisas que eu não quero que eles façam. Letra B. Substituição de leis, nada a ver. Maquiavel não trata disso no texto. Letra C. Implantação de um exército armado. Ele não fala disso em canto nenhum. Ele está falando de questão de moradia. Ele está falando de questão de população. Letra D. Expansão do principado, do poder do príncipe,
com migração populacional para o território conquistado, ele precisa expandir o seu poder para o território conquistado. Está vendo como ainda pega uma parte do texto, de conteúdo, ele precisa expandir seu domínio, ele precisa expandir seu poder. E a letra E, distribuição de terras para uma parcela do povo dominado que possui o maior poder político. Não. Quem possui maior poder político é o príncipe. Beleza? Então, resposta correta, como disse Janderlan falou, letra D. Perfeito. Faca na caveira. Acerta e segue. Questão 60. Olha só, questãozinha boa, 1937. 1937, Getúlio Vargas. Qual período a gente está inserido? Digam aí. Estado Novo, né? Quase. Nós estamos quase no Estado Novo. Isso, nós estamos na Era Vargas. Lembra que a Era Vargas teve 3 momentos, né? Provisório, constitucional e Estado Novo. A gente está ali na transição do constitucional para o Estado Novo. Né? Ele está ali naquela transição, mas ele ainda está dentro do governo constitucional. E aí ele pergunta com a Constituição de 1937. Né? O que é que Vargas diz, o que é que Vargas traz nessa Constituição de 37? Aí você tem que lembrar da Constituição mesmo. Letra A. Centralizou mais ainda o poder, firmando o autoritarismo. Foi isso que Vargas fez? Letra B. Procurou modernizar a sociedade, multiplicando os partidos políticos. Vargas multiplicando partidos. Refez a legislação sindical, garantindo reivindicações operárias. Letra D. Fortaleceu normas liberais, sem, contudo, deixar seu poder centralizador. E letra E. Trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando os modelos europeus. Vocês marcariam que letra? Eu iria de letra A. Letra A. Centralizou mais ainda o poder, firmando seu autoritarismo. Conceição também letra A. E vocês são perfeitos, né? Não preciso dizer mais nada do que isso. Gente, realmente, Vargas, ele traz mais poder para ele com a Constituição. O povo estava querendo a Constituição para ver se barrava o poder de Vargas, e ele vai lá e diz de jeito: não, amados, aqui não. Aqui vocês vão ter chumbo grosso. Eu vou aumentar o meu poder. Né? É tanto que ele traz, até no texto ele diz aqui, viver a democracia era um desejo. No entanto, porém, contudo, entretanto, todavia, Vargas seguia outros caminhos, que era de aumentar o seu autoritarismo. Então, de cara, letra A. Letra A, letra A, letra A. Certinho? Questão 61. Eu estou marcando aqui para eu saber quantas questões faltam. A gente já está encerrando. Questão 61. Deixa eu dizer uma coisa a vocês de novo. De novo, Primavera dos Povos. Primavera dos Povos foi o quê? Primavera dos Povos foi aquela onda, né, na Europa contra a monarquia. Então vamos responder. Vamos responder de cara, sem medo da questão. A gente não pode ter medo da questão, não. A questão tem que ter medo da gente. Então, ó. A opção que caracteriza corretamente os movimentos revolucionários do período. De que período? Da Primavera dos Povos. 1848, a Rebelião Popular de Viena não conseguiu depor o ministro Metternich, dado o apoio do Império Russo ao governo conservador. Aconteceu isso, pessoal? Não, tem nada a ver.
Exatamente. É por isso que, às vezes, a gente cai num erro. Qual erro? De achar que o Enem, em humanas, eu vou ler o texto e vou achar a resposta. O Enem está cada vez mais cobrando conteúdo. O Enem está cada vez mais botando aquelas casquinhas de banana, assim, pegando aqueles conteúdos de dentro mesmo. Por que foi que hoje eu fiz questão? Antigamente, tipo, se eu fosse dar a aula de Guerra Fria há 4 anos atrás, que eu dei hoje, eu não falaria de Primavera de Praga, não falaria daquele intervencionismo americano. Eu ia falar de crise dos mísseis, tal, nem da Coreia eu falaria. Falaria de crise dos mísseis e do Vietnã, somente. Só que o Enem está cada vez mais conteudista. Letra B. Na França, a partir da Revolução de Fevereiro, formou-se um governo de participação de socialistas, responsável pela criação das oficinas nacionais. Certo ou errado? Professor, isso eu não faço ideia, viu? Essa daí eu chutei bonito. Pronto, então vamos chegar Você tem que lembrar que lembra que eles tinham o ideal de quê? De derrubar a monarquia. Mas qual era o que eles lutaram mais? É o que eles também lutaram, né? O principal ideal era tirar a monarquia. Mas o segundo tópico era meio que confrontar a burguesia, era meio que contra o capitalismo, era meio que adotar um pouco das ideias socialistas. Queria trazer a formação de um apoio maior aos trabalhadores e ao proletariado. Então, quando ele diz que a Revolução de Fevereiro se formou um governo com participação de socialistas responsável pela formação das oficinas nacionais, está correto. Está correto. Foi isso. A gente não tem nem muito a que recorrer, porque esse foi também um dos objetivos. O objetivo principal era destruir a monarquia absolutista. Mas eles tiveram esse preceito, né, da participação socialista com a formação das oficinas, com a formação dos sindicatos. A gente vai ter também a Comuna de Paris, né? Então, se liga nisso. E aí, gente, um conselho que eu dou a vocês é que quando vocês pegarem uma alternativa que vocês não sabem o que significa um termo, procurem saber qual é aquele termo. Letra C. Foi uma revolução influenciada pela rebelião ocorrida em Viena. A Lombardia de Veneza rebelou-se contra os austríacos. Não, gente, não foi isso a Primavera Árabe, ou a Primavera Árabe não, a Primavera dos Povos. Não foi Veneza contra os austríacos, não. Foi a população contra o absolutismo e contra também alguns preceitos do capitalismo. Letra D. Como a resistência à invasão prussiana, operários franceses tomaram as ruas e ocuparam a prefeitura da cidade, gerando um movimento da Comuna de Paris, o primeiro governo socialista vitorioso da história da humanidade. Esse foi o problema. O governo socialista não foi vitorioso em Paris. Não deu certo em Paris. Muito pelo contrário. O erro da questão, a questão vem toda bonitinha, certinha, top, boa para marcar. Aí ela vem, primeiro governo socialista vitorioso da história da humanidade. Vitorioso, não. Não foi. Infelizmente, não foi. Não deu certo na França. Não foi vitorioso. Na França, a classe média, com o apoio dos camponeses e do pequeno proprietário, se rebelou contra Luís Bonaparte, que, apoiado pela burguesia, deu golpe de Estado e implantou uma ditadura. Isso não aconteceu não, tá, gente? Isso não aconteceu e eu vou dizer o porquê de não ter acontecido. Porque a classe média, também conhecida como burguesia, né, aquela burguesia que não é aquela alta burguesia, mas é uma baixa burguesia, jamais vai ser contra a burguesia. A burguesia não é contra a burguesia. A burguesia a baixa burguesia não vai ser contra a alta burguesia, nunca, jamais. Isso é impossível de se acontecer. Por isso que a letra está errada. E é por isso que a gente marca a letra B, certo?
a partir do conhecimento do tema. A gente tem que conhecer o tema, né? Se a gente não conhecer o tema, a Primavera dos Povos, e não se adentrar, a gente não marca, não. Certo? Então, só aqui, só ler o texto não vai ajudar, não. Questão 62. Professor, mas essa questão não era de Enem, não, né? Ou era? Essa questão aqui, Hum. eu ver. Ah, essa daqui é de Eric Hobsbawm. Eu gosto dele. Não, eu creio que não. Talvez não seja do Enem. Porque, assim, a gente faz separado as questões. Tipo assim, cada professor manda as questões pra gente. E aí a gente vai adicionando, né, no simulado. E aí a gente pede para que eles peguem o mais próximo do Enem possível, né? E aí é uma questão totalmente possível de ser cobrada no Enem, porque ela não é uma questão direta, é uma questão que envolve o texto e que pede conteúdo, né? E o Enem está cada vez mais fazendo isso. Mas eu acho que ela não é Enem, não. Eu posso até verificar depois. Certo? Questão 62 fala sobre Marx e Engels. Sobre Marx e Engels. Vamos lá. O Estado tem sido definido como conjunto de instituição política, jurídica e administrativa com jurisdição sobre a população de um país. Hegel sugeria que o Estado seria uma criação racional, representando a coletividade social. Essa concepção, que concepção? Concepção de que o Estado seria uma criação racional, representando uma coletividade social. Isso foi rejeitado por Marx e Engels. Por quê? Eles concebiam o Estado como? Qual é a ideia deles dois para o Estado? Letra A. O Estado seria, para Marx e Engels, um curador da sociedade, ou seja, aquele que zela pelos interesses de outra pessoa ou instituição. Na verdade, não. Essa letra A está mais condizendo com o pensamento de Hegel. Hegel foi quem disse isso, né? Não Marx e Engels. Letra B. O instrumento que molda a sociedade. O Estado seria um instrumento que molda a sociedade. Ele existe antes da sociedade. Opa. Ele existe antes da sociedade. Ou seja, ele não é histórico, transcende a sociedade. Marx jamais disse isso com Engels. O Estado, a gente vai ver que, para eles, não é a ideia de Estado, não é essa. Para Marx e Engels, eles tratam o Estado como algo que, assim, é um instrumento de uma parte da população, é um instrumento de uma classe da população, é um instrumento que vai servir a uma parte da população, a uma parte que é detentora do dinheiro. É isso que ele vai trazer, né? Letra C. O instrumento capaz de manter a ordem natural da sociedade, colaborando para o bem comum e das diferentes classes sociais. Isso está mais para um pensamento contratualista do que para o que Marx disse. Marx jamais disse isso. Porque Marx ele vai dizer que o Estado ele é controlador. E é tanto que qual é o objetivo do comunismo? O objetivo final do comunismo é fazer o quê com o Estado? Acabar, né? Exatamente, falamos isso na aula de socialismo. É o capitalismo, aí a gente substitui capitalismo e socialismo, e quando a gente alcançar o comunismo, o Estado vai deixar de existir, porque eu não preciso do Estado. Então, ele jamais vai defender o Estado, Marx. Ele não vai defender o Estado. E aí ele diz que, letra D, um instrumento essencial de dominação popular, estando acima dos conflitos de classe. Jamais, ele diz o contrário, ele diz que a classe é quem vai dominar o Estado e o Estado vai servir àquela classe. E aí a letra E, que é a nossa letra correta, diz assim, um instrumento que serve aos interesses da classe dominante em qualquer sociedade. Não é o Estado que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o Estado pelo modo de produção. Isso é incrível, porque
Ele diz que a forma com que a sociedade trabalha, a forma com que a sociedade produz, ela vai moldar o Estado. O Estado vai ser um reflexo da sociedade. E onde é que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, na monarquia absolutista. O que é que o Estado refletiu o quê? O direito e as vontades dos nobres. Né? Então, sempre há essa questão. A sociedade é quem vai moldar o Estado. E o Estado vai servir a uma classe. O Estado não vai ser geral para todos. O Estado não vai ser geral para todos, infelizmente. Né? E aí, por isso que a resposta certa seria a letra E. Inclusive, isso é até para vocês, quando vocês forem estudar Marx, vocês anotarem isso, sabe? Porque isso aqui é aquela questão que traz conteúdo. Que, tipo assim, é um dos pensamentos de Marx, né? Que o Estado, ele serve aos interesses da classe dominante e que qualquer sociedade vai ter isso e que é a sociedade que molda o Estado. Beleza? 62 finalizado e nós já estamos terminando. 63. 63 diz. Olha só. Vamos para a pergunta, né? No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesas e industrial para a organização da classe operária, enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes. A necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão que, letra A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. Na verdade, gente, Revolução Industrial não exigia qualificação, né? Principalmente ali no início, quando a gente tem o modelo fordista, a gente não tem o empregado não precisa ser qualificado para exercer essa profissão. Não. Qualquer um que soubesse girar uma engrenagem estava dentro do emprego. Até criança, né, professor? Tava no meio. Oi? Até criança, né, tava no meio desses trabalhos. Pois é, exatamente, Então, crianças. Perfeito, perfeito, ótima lembrança. As crianças estavam lá trabalhando. Então, não tem sentido, não é qualificação. Nunca exigiu uma qualificação nesse período inicial, certo? Então, letra A a gente descarta. Letra B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Essa tá bonita. Essa tá bonita. Aí a gente bota a bolinha lá do lado, segura ela. Letra C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía a possibilidade de ganho material para os operários. Por que a letra C está errada? Quando ele diz que o uso das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material, assim, em tese, o que seria esse ganho material, né? Porque, assim, se você pegar no contexto da Revolução Industrial, eles não têm ganhos materiais, eles são pagos pelas horas trabalhadas, pelas horas excessivas de trabalho. E aí, se ele trouxesse assim que a introdução das máquinas diminuía a quantidade de emprego, estaria verdade, porque uma máquina substitui sei lá quantos homens. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele diz que a implementação das máquinas resultou no baixo salário, e não foi isso. No baixo ganho material, e não foi isso. As pessoas não passaram a ganhar menos com a inserção das máquinas. Elas começaram a ser demitidas, então é diferente uma coisa da outra. Elas não deixaram de ganhar de maneira elas não começaram a ganhar pouco. Elas começaram a ser demitidas, né? Então, por isso que a letra C não está correta. A letra D diz que o processo tecnológico
geraria a distribuição de riqueza para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. Que massa, né? Que top! Que negócio que não aconteceu, né? Que não aconteceu isso, né? Principalmente no contexto de Revolução Francesa Industrial, né? Que a distribuição, que o progresso tecnológico geraria distribuição de riqueza. Distribuição de riqueza? Não, gente. Distribuição de riqueza é coisa do socialismo. Onde é que o empresário da Revolução Industrial vai querer distribuir riqueza? Jamais. Se ele puder pagar, o quanto menos ele conseguir pagar um funcionário dele, é melhor para ele. Ele não vai querer dividir riqueza, distribuição de riqueza, não. E letra E diz assim, a melhoria da condição de vida dos operários seria conquistada com manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas. E aí, o que é que a gente precisa entender? Essa daqui é o famoso, tipo assim, essa daqui é o famoso distrator. E aí você vai dizer assim, pô, porque assim, você vai dizer, porra, eu marcarei a letra E. Vocês marcaram que letra nessa questão? Marquei a E. Ai, que horror. Exato. Essa questão aqui é aquela que você diz assim, porra, eu tenho tanta certeza, como assim? Você se revolta primeiro. Como assim não é letra E? Isso é impossível. E aí, o que é que a gente precisa... E aí a gente volta aqui na pergunta. Ó, no contexto, vai se analisar o impacto da Revolução Francesa Industrial para a organização operária. Né? Eu estou falando lá do início da Revolução Francesa. Isso aqui, essa questão da melhoria, da luta pelos direitos trabalhistas, ela vem bem depois. Não é lá no início dos impactos dessa revolução. É bem posterior. Então, o que é que acontece? Nesse contexto aqui, eu acabei criando uma alternativa aqui do nada. Deixa eu excluir aqui, tá? Nesse contexto, o errado é que não aconteceu no início. Essa melhoria da condição de vida do operariado não acontece no início. Não é agora que vai acontecer. Não, muito pelo contrário. Vai acontecer depois surgirem os ideais de Marx. Aí Marx é quem vai dizer assim, não, gente, os operariados têm que se manifestar contra, tem que ir para a revolução, tem que ter guerra, a ditadura do proletariado. Mas nesse momento ainda não. E é por isso que aí a gente vem para a letra B. Ó. A letra B diz assim, a completa transformação da economia seria fundamental para a emancipação dos operários. E isso é verdade, porque quando você tem uma economia servil, uma economia agrária, é muito mais complicado, né? Você ter uma emancipação do operariado, porque você vai ganhar menos, do que quando você tem uma produção industrial, onde a pessoa pode trabalhar mais e ganhar mais, né? E aí por isso que seria a letra B. Mas entendo e me solidarizo com quem marcou a letra E. Me solidarizo com quem marcou a letra E. Certo? E entendo também quem marcou a letra E. Essa seria uma daquelas questões em que a gente marcaria, tipo assim, na pressa você marca a letra E de cara. De cara você marca a letra E, porque a letra E tá muito bonita. Que pena que ela não tá aplicada no contexto correto, né? Inclusive, eu acho que se fosse eu, tipo, fazendo na hora, na pressão e tal, de fazer, eu também, eu não é que eu poderia marcar a letra E. E aí depois entender a questão do encaixe do conceito da pergunta, certo? De boa? 63. Agora vamos para 64. 64, oh, delícia! Essa daqui vai justificar todo o meu esforço. 64 traz 2 textos. E aí eu vou criar uma situação para vocês. Vocês estão... Tá faltando a mulher ou o homem que estiver aplicando lá
a prova do Enem já puxou lá a plaquinha dos 30 minutos. Puxou lá. Já não tem mais 30 minutos. Você não sabe mais quanto tempo tem. Você ainda está marcando no gabarito e ainda falta passar a redação toda para o gabarito, para a folha definitiva. Falta você passar toda ainda a redação em menos de 30 minutos e você ainda não fez todas as questões de humanas. E essa questão aí é uma das questões que está faltando você fazer. Não, professor, esse cenário aí é caos total. É milhão meteoro. Eu entendo, porque eu passei por isso em 2019, em 2018, quando eu passei para 2019, eu passei por isso na prova de Ciências da Natureza e Matemática. Em outras oportunidades eu conto minha história. No meu sufoco eterno que eu passei no Enem, que eu quase saí da sala para chorar. E aí, você está nessa situação, pressionado, terrível, né? Você já está esgotado fisicamente e mentalmente. E aí aparece essa questãozinha. E deixa eu te dizer uma coisa, se você erra essa questão, você se quebra porque ela é TRI fácil. Vou ler o texto? Não vou ler o texto. Descartes. Fala o quê? Razão. Não preciso dos objetos. Descartes é racionalista. Racionalista diz o quê? Que a lógica está acima. Que eu não preciso dos objetos, que os objetos enganam. Hume. Hume é o quê? Empirista. Empirista diz que os objetos, a sensação, os sentidos que nós temos do corpo, né? Visão, audição, paladar, tudo isso é quem vai nos levar à verdade, ao conhecimento. Poxa vida. Então, a gente tem que o Descartes, conhecimento a partir da lógica do racionalismo. Hume, conhecimento a partir dos sentidos. Empirista e racionalista são ideias o quê? Opostas. Então, a gente já vai direto para o texto, para as questões. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Hume, sim. Descartes, não. Letra A, a gente descarta. Entendem que é desnecessário supletar do significado de uma ideia de reflexão filosófica e crítica? Nenhum dos dois fala disso. Letra B, descarta longe. Letra C. São legítimos representantes do criticismo? Não. Empirismo e racionalismo. Letra D. Concordam? Nunca na vida. Risca aqui de cara. E aí, letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos. Por quê? Porque Descartes diz que não precisa dos sentidos, que os sentidos enganam. E Hume diz que os sentidos é quem vai nos levar à verdade. Então, a letra E, cara, marca de cara. Já pensou se você deixa para chutar essa questão e você chuta a letra D? Concordam que o conhecimento humano é impossível? Ou então a letra A, que defende que os sentidos... A letra D ainda é pior, porque falam que eles concordam. E aí, seu TRI, ó, desce. Certo, pessoal? Vamos para a última, vamos para a saideira. Vamos para a saideira, que vocês já tiveram aula demais hoje. Oxente, não era a saideira ainda não? Não é a saideira ainda não? Ah, não, ainda é a 63, ó. Falta 64 e 65 ainda. A gente fez a 64 agora, professor. Vamos para 65. Olha só que sorte de vocês, que eu não tinha percebido isso. 63 e 64 são a mesma questão? Ah, não, a gente fez a 64 mesmo. Tô viajado, eu tô meio viajado. Eu tô meio viajado hoje, viu? Começou comigo não entendendo a piada lá. Hoje eu tô meio... É isso mesmo. Então, ó, vamos cá para a saideira, né? 65. Olha só que massa. A 65 é de Aristóteles. A gente já conhece um pouco sobre Aristóteles, né? Então, vamos lá. Vamos ver se dá para a gente fazer. Para Aristóteles, a cidade resulta de um. Opa! A cidade resulta de um para Aristóteles. Então, eu não vou saber atribuir dentro do meu conhecimento, porque a gente não estuda tudo de Aristóteles, né? Para saber o que é que ele fala das cidades. Então, significa dizer que o texto vai me dar a resposta.
bastar-se a si mesma a uma meta que tende à produção da natureza e também o mais perfeito estado. É, portanto, evidente que toda cidade é esta na natureza e que o homem naturalmente feito para a sociedade política, aquele que, por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma pátria, seria um indivíduo detestável, muito acima ou muito abaixo do homem. É isso aí, segundo Homero. Um ser sem lar, sem família e sem lei. Isso aí é o texto de Aristóteles, né? Trazendo um pouco sobre a política. E aí vamos lá para as alternativas. Para Aristóteles, a cidade resulta de um desenvolvimento da razão e de suas leis que visam aperfeiçoar a natureza humana. Se vocês conseguiram ver isso no texto, por favor, me mostrem, tá? Porque eu não consigo ver nada disso no texto. Que é usar a razão para desenvolver as suas leis para aperfeiçoar a natureza humana. Né? Eu sinceramente, eu não vi isso. Ele fala até aqui, ó, aquele que por natureza e não por obra do acaso existir sem nenhuma pátria é um indivíduo detestável. Né? Então, ele não quer aperfeiçoar a natureza de ninguém. Convenção social que pretende proteger a comunidade dos perigos naturais. Não está dizendo nada disso aqui não, tá, gente? Ele não fala de perigo natural, ele não fala de convenção, de nada. A cidade resulta de uma ação violenta externa que objetiva transformar o homem em um animal social. Nossa Senhora, tá repreendido. Essa daqui a gente não pode marcar, né? Ele não fala de nada de ação externa. Letra D. Etapa natural do desenvolvimento humano, cuja finalidade é a vida em sociedade. Letra D tá perfeita, gente. Letra D tá perfeita, até porque, ó, quando ele fala aqui, tende à produção da natureza e também o mais perfeito estado. É, portanto, evidente que toda cidade é esta natureza e que o homem há naturalmente feito para a sociedade política. Então, é uma etapa natural de desenvolvimento porque o homem é feito para uma sociedade política. Então, por isso que a gente marca a letra D. Contrato político, a gente deixa isso para os contratualistas. Hobbes, Rousseau, para Aristóteles a gente não deixa não, certo? Então, para Aristóteles a gente deixa que a cidade ela surge como uma etapa natural, porque o homem, ele destaca aqui, o homem é naturalmente feito para uma sociedade política. E aí, por isso que a sociedade surge naturalmente. Gabarito, letra D. Dúvidas, questionamentos, críticas, como estamos? Bom demais. Foi ótimo. Professor, já que vai acabar, o senhor poderia me falar a resposta da 46, porque eu cheguei meio tarde. Já tinha respondido a 46. Certo, passo sim. Foi a primeira. Eu posso até passar o gabarito dessas 15 que a gente respondeu. E aí vocês anotam depois. Pode ser também. A 46 é a letra D, 47 é a letra C, 48 é a letra A, 49 é a letra E, 50 é a letra B, 51 letra C, 52 letra E, 53 letra D, 54 letra C, 55 letra B, 56 letra B, 57 letra D, 58 letra E, 59 letra D de dado, 60 letra A, 61 letra B de bola, 62 letra E, 63 letra B de bola, 64 letra E, 65 letra D de dado. Perfeito. Massa? Tudo certo. Perfeitos são vocês, maravilhosos, que estão aqui me aturando depois de um dia cheio de aula, me aturando até uma hora dessa. Isso aí, vocês aqui merecem um troféu. Aí, gente, a gente vai mantendo, né, nosso contato e pra gente tentar ir resolvendo as demais, tá certo? Tipo,
Tenho fé que a gente consegue resolver em 2 sábados, né? Hoje a gente resolveu algumas. Pois é isso, pessoal. Agradecer a participação de vocês e até semana que vem.